Olá, bem-vindo a mais um Saúde e Longevidade. Hoje estou aqui com a doutora Glaciema, ela lá da Clínica Sim, que veio falar pra gente, sabe o quê? Sobre os avanços aí na odontologia. Doutora Glaciema, seja muito bem-vinda e assim, para começar, eu não consigo imaginar como que era antigamente sem a tecnologia. Obrigada mais uma vez, a gente está aqui tirando essas dúvidas, né? Porque é muito importante te trazer de tudo que há de melhor na odontologia para os nossos pacientes, né? Então, hoje em dia a gente tem muitos avanços tecnológicos que a gente pode usar no nosso consultório. Antigamente se usava muito somente um exame clínico com espelho, né? Aquele espelhinho antigo para fazer a avaliação e fazer o diagnóstico, né? E hoje a gente tem uma gama enorme de aparelhos, de tecnologias que estão a nosso favor para ajudar no nosso diagnóstico. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Exatamente. E antigamente até o diagnóstico era mais demorado, né? Hoje em segundos já consegue identificar. Isso mesmo, a gente, igual lá na Clínica Integrada Mococa, a gente tem muito dessa tecnologia, né? Então, antigamente, às vezes a pessoa chegava lá, a gente precisava tirar um raio-x, precisava revelar esse raio-x, e hoje não, hoje é tudo digitalizado, hoje é tudo no computador, hoje é tudo rápido e prático, né? Exatamente. Com imagens já precisas, né? Para um diagnóstico preciso. Então, existem várias técnicas. No caso do raio-x, né? A gente tem lá o raio-x panorâmico, que a gente já faz no nosso paciente, para a gente já ter uma noção de toda a arcada do paciente, para ver o que ele está sentindo. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que ele tem, né? A gente, geralmente em terceiros molares, a pessoa nem sabe se tem um terceiro molar porque ele não apontou, e na hora que a gente faz uma radiografia, tá lá o terceiro molar, às vezes até reabsorvendo o dente vizinho, né? O que ajuda muito também é a tomografia, né? A gente tem imagens em 3D nessa tomografia, é muito legal o exame, né? E então ajuda muito com precisão na parte de implantes, na parte de cirurgias, na parte de extração de terceiro molares, porque a gente tem muitas que a gente chama de áreas nobres, né, no rosto. Então a gente tem o seio maxilar, a gente tem uma inervação. Então, na tomografia, a gente consegue ver todos esses nervos, todas essas estruturas nobres que a gente tem. E é legal que faz tudo lá na clínica, né? A pessoa já precisa fazer, porque é ruim quando é separado. A pessoa tem que marcar um dia tal, marcar um dia tal. Lá na clínica já tá tudo lá. Não, a gente já faz tudo lá justamente para a gente já solucionar o problema do paciente, né? Igual o paciente chega lá com dor, mas eu tô sentindo dor aqui na parte de cima, eu não sei qual dente que é. Então, através desses exames, a gente consegue com precisão diagnosticar e já resolver o problema dele. Exatamente. Né? Sem contar que antigamente podia ter diagnóstico errado, né? Porque não tinha tanta tecnologia, agora hoje facilita demais. Facilita demais. E é o que você falou, né? Como a gente tem lá na clínica, então é rápido. Exato. Né? Porque antigamente precisava-se de marcar para fazer esses exames, tudo. Então a gente já tem isso lá na nossa mão para a gente já poder fazer com rapidez. E um também que vocês têm é a laser terapia. Explica o que ela é. Nós temos a parte da laser terapia. Então é um laser, né? Que ele é usado muito para quem está com bruxismo, ajuda muito na cicatrização das pós-cirurgias, tanto de extrações simples, extrações de terceiros molares e até mesmo as cirurgias de implantes. Então ajuda na cicatrização, diminui o sangramento, né? Então a gente auxilia muito no nosso tratamento e ajuda também para pessoas que têm herpes, né? Então às vezes está com herpes labial e a gente faz a aplicação, é muito bom. O bruxismo também, você está lá travado, tudo, você faz algumas aplicações e aí ajuda muito mesmo. Que legal. Assim, aproveitando que você falou da questão da herpes. A pessoa tem herpes, ela sabe que tem. Ela pode ir já na clínica assim e falar, doutora, eu sei que eu tenho, eu quero começar o tratamento. Ela pode ir procurar a gente vai estar atendendo porque a gente tem toda a biossegurança, né? Isso é muito importante no consultório odontológico, médico, onde a gente, né? Então a gente trabalha com toda essa segurança, materiais todos autoclavados, né? Então a gente
pode ir sem risco, que a gente vai diagnosticar e, se for necessário, entrar com a laser terapia, a gente vai entrar. Que legal, já começa o tratamento. Já começa o tratamento. Né? Bom, né? Ainda nessa parte aí da tecnologia, uma coisa que tinha antigamente que o pessoal reclamava era a famosa massa na boca para fazer os moldes. Isso hoje em dia já tem solução, né? Ai, Antigamente o pessoal falava, essa massa é muito ruim, essa massa me dá ânsia, né? Hoje a gente tem os scanners, né? Então, através do escaneamento, a gente substitui aquela moldagem antiga, né? Legal. Então, na maioria dos casos, a gente consegue fazer isso. Não são todos os casos, tá? Mas a maioria dos casos, a gente trabalha com esse escaneamento também. E mais né? confortável, né? Muito mais confortável, muito mais rápido, muito mais preciso, né? E aí a gente trabalha com um laboratório que vai fazer essas próteses também, porque é tudo um conjunto, né? Não adianta eu usar essa tecnologia se a gente também não trabalhar fora do consultório com quem tem tecnologia também. Então, a gente trabalha também com as pessoas que têm essa tecnologia também. Antigamente, o pessoal até levava para casa essa moldeira da própria boca. Levava o molde, levava né? o molde. Então, já chega lá, já faz. chega, agora leva a fotinha. Tá ótimo, dá pra mostrar pra todo mundo, né? E assim, facilita mesmo a vida da pessoa, porque antes até sujava, fazia bagunça. Hoje já passou ali, eu já fiz esse escaneamento. É muito rápido e você rápido. acompanha. Você né? acompanha ali vendo. ao vivo, né? A gente diz assim, né? No momento já exato, a gente já vai fazendo e a pessoa já vai acompanhando. É muito legal. E o legal também, se tem algum problema ali que te incomoda, porque quando a gente vai no médico, dentista, a gente esquece tudo que tem. Né? Então a gente vai olhando ali e já fala, esse dente aqui que eu queria falar, que ele tá, sei lá, tá mais escuro, tá me incomodando, tá doendo. Isso. A gente já vai vendo, já vai lembrando, né? E uma coisa muito legal que auxilia muito é a câmera intraoral. A câmera intraoral, ela aumenta a imagem em muitas vezes. Então, você vai estar vendo e o paciente vai estar vendo também ali ao vivo imediatamente, porque a gente já vai mostrando para o paciente numa TV, já vai fotografando e depois a gente vai discutindo o caso com o paciente, né? Olha, tá a sua radiografia aqui, tá a sua tomografia aqui, estão seus raios perapicais, que às vezes precisa fazer também tudo digitalizado. E você tem as fotos também para complementar. Então, é uma avaliação completa, né? Sobre tudo isso. E é legal essa parte da câmera, porque às vezes na cárie a pessoa fala, olhei meus dentes, tá tudo bonitinho. Tem cárie que dá que a gente não vê, E você consegue ver na radiografia e na câmera intraoral, você consegue mostrar para o paciente aonde está ali a cárie. É muito legal. Não é só porque você não tá vendo que não tem nada errado, Verdade. né? Doutora, essa questão da câmera faz em toda avaliação? Isso, a gente faz toda a avaliação, a gente faz todo esse processo que eu estou falando aqui, a gente faz na avaliação, né? Então, o paciente chega, ele vai fazer uma radiografia panorâmica, né? A primeira passo é esse, depois vai fazer o exame clínico, que é através da câmera intraoral, e aí a gente vai depois ver qual outro tipo de exames, de tecnologia que a gente vai estar usando. Uma coisa que a gente tem usado muito no consultório, que está muito em evidência, é o IA, a inteligência artificial. Então, a gente tem no consultório também. Né? Então, a gente joga a radiografia do paciente nesse sistema de inteligência artificial e sai ali todos os desenhos, os dentes que tem cárie, onde tem reabsorção, onde tem lesão, onde está o nervo do paciente, as áreas nobres como ser maxilar, a altura de osso, então tudo. E ela já te dá também um diagnóstico, que massa, um pré-diagnóstico do que o paciente tem. Entendi. Né? Então não tem por onde fugir. Tá né? tudo certo, tá ele tudo tá cercado. Tudo. Mas que legal! E assim, uma forma também, tudo isso que a gente tá falando, de acalmar o paciente, né? Porque ele já chega, ele já vai saber tudo certinho que ele tem, não tem erro ali. Não tem erro. A gente faz um diagnóstico bem preciso, justamente para isso, para o paciente não ter surpresas, a gente costuma falar, né? Então, a gente faz um diagnóstico preciso para poder tá fazendo uma avaliação, tá fazendo o orçamento do paciente e ele tá saindo satisfeito do consultório. E os procedimentos mais rápidos, né? Tanto restauração... Muito mais rápido, muito mais rápido. Porque você já tá com todo o equipamento, já tá com tudo ali mastigado. Então, a execução sai mais rápida e precisa.
E a impressora 3D? Então, existem essas impressoras 3D que o pessoal comenta muito. Elas são para poder fazer os dentes, né? Então, fazem porcelanas, fazem coroas, fazem facetas, fazem lentes, né? Mas tudo no laboratório já que personaliza também de acordo com o paciente, com o sorriso do paciente. Não é uma coisa que é maquinário, entendeu? Que sai em série. Entendi. Ela é personalizada de acordo com o que a gente vai propor para o paciente. Porque é muito legal também fazer um antes, depois, fazer uma simulação. Né? Lá na clínica, o que a gente faz? A gente faz o molde, o escaneamento, e a gente mostra para o paciente na tela do computador, na tela da televisão, como que ele vai poder ficar. Nossa. E quando mais ainda realista, a gente faz na boca do paciente com provisórios, né? Então, o paciente tem uma noção de como vai ficar o tratamento dele, né? Eu fico pensando assim, gente, antigamente era tudo padronizado, sim, né? Não era sim. pro seu rosto, pra sua boca. Não. Hoje é da forma, a sua mordida, tudo vai interferir. Tudo. Né? Inclusive, você pode ter um programa que você consegue se ver com o aparelho ortodôntico. Que entendeu? legal. A parte também desses alinhadores é muito interessante. Você consegue simular como vai ficar também. Então, assim, é muito legal. Porque gera uma expectativa, né? Será que vai ficar bonita? Gera. Principalmente aparelho, que é muito tempo. Às vezes você fica aí alguns anos, você fala, ai, será que eu vou ficar legal? Será que eu vou ficar bonita? E dá pra ver. Dá pra ver. E o legal é que, assim, ó, todas as idades, entendeu? Que, de repente, uma pessoa, às vezes, eu já passei da época de usar aparelho, Não, gente, não tem isso. A época que a gente se sente bem para realizar o sonho da gente. Então, ela vai ter uma noção de como vai melhorar mais o sorriso dela, a estética dela, a função dela, né? Porque é um conjunto. Exatamente. Quem tem medo de dentista, doutora? O que você falaria pra pessoa hoje? Porque eu tinha muito medo de dentista. Sério? Eu tinha muito medo de dentista. Eu sou de uma família que meus tios todos são dentistas, irmãos, cunhados, primos, então são bastantes dentistas na nossa família. E eu tinha muito medo. E com tanta tecnologia, com tanta, confiança que a gente tem no nosso dentista, você não precisa ter medo. Porque é um trabalho bem preciso, é um trabalho minucioso, mas você está vendo que está sendo feito com toda precisão, né? Com todos esses aparelhos, com toda essa tecnologia, a gente consegue fazer isso sem o paciente sentir dor, sem o paciente sentir incômodo. É mais rápido, é mais fácil. Então, hoje em dia, a gente tem um monte de acessórios aí que a gente pode estar usando, né? Basta você querer dar o passo inicial e resolver o seu problema, não é verdade? Exatamente. Clareamento também é algo que está sempre avançando e é sempre legal, né? O clareamento sempre é muito legal. Existem vários tipos de clareamento. A gente faz clareamento no consultório, faz clareamento em casa. E aí você tem o clareamento certo para cada tipo de dente, porque aquelas bisnaguinhas, elas são de várias marcas, de vários tipos de, vamos dizer assim, de produtos que diferencia para cada paciente. Onde você vê a odontologia chegando, você acha que tem muito avanço ainda? Porque a gente olha assim, a gente fala, não, acho que tá bom, a gente já parou, a gente já tá no topo, né? Já tem muita coisa boa. Tem muito avanço ainda para vir. Tem. E se Deus quiser, vai vir bastante coisa boa, né? Para poder ajudar as pessoas, né? É igual a parte mesmo de implante. Hoje existem cirurgias com o menos trauma possível, né? Então, a gente são cirurgias guiadas. Então, dependendo do caso, eu gosto de falar que existe várias coisas, mas cada caso é um caso. Sim. Né? Exatamente. Então, porque a gente precisa estar fazendo justamente essa avaliação para poder a gente estar indicando o que é o melhor para o paciente. Quando a gente fala a questão das dores, hoje é difícil sentir dor em um procedimento. Em toda parte da saúde, né? Cirurgias hoje. Todas. Em geral. E outra coisa muito legal é o clareamento, né? Que agora é muito rápido, a gente consegue já ver a mudança em dias.
Isso mesmo. Então, o que a gente faz? A gente faz o clareamento no consultório, né? E também em casa. Então, o paciente lá no consultório, ele já vê a diferença na hora, né? E depois a gente entrega o material todo para ele poder fazer em casa e continuar o tratamento dele para poder ter o resultado final. Ah, é o máximo, eu adoro. Bom, já que a gente já falou dessa parte de tecnologia, e a parte da humanização lá na clínica? Então, isso é muito importante, o paciente ele se sentir confiante, né? Confiante no profissional que está atendendo ele, confiante no ambiente que ele está, né? Porque aí o medo dá uma diminuída, né? Então, assim, é muito importante, igual lá na clínica, a gente tem uma sala de espera confortável, a gente trata os pacientes com o maior carinho, é uma das qualidades que a gente sabe, todo mundo gosta muito, então a gente recebe eles com muito amor, né, muito carinho, e assim, a gente tenta fazer o maior que possível de conforto na hora que está sendo atendido na sala. Então a gente tem uma televisão que a pessoa escolhe a música ou o programa preferido dela para ela poder estar assistindo, para poder estar se distraindo durante o procedimento. Então tem pessoas até que chegam a dormir. Nossa, num tratamento de canal ou até mesmo numa cirurgia de implante. Então, isso é muito importante, esse acolhimento, né? A gente usa, quando a gente vai estar conversando com os pacientes, a gente usa expressões e palavras que ele vai entender. Porque não adianta eu falar de forma de teoria científica para ele. Então, a gente vai estar explicando de forma que o paciente entenda e que com isso ele fique mais tranquilo. Né? Então ele fique mais relaxado, mais confiante, que é para a gente poder realizar o tratamento dele com segurança. Essa parte do conforto eu acho muito legal, porque criança viu parede branca, o tempo gelado, já associa médico, a dentista, a agulha. Não, né? Não, e criança, o impacto que ela sente, às vezes, quando eu falo assim, nossa, né, tá com gorro, com máscara, né, vai pôr isso, vai pôr aquilo, vai pôr luva, então ela associa com um monte de coisa, ela fica perdida realmente, né? E aí a gente faz esse acolhimento, a gente mostra os aparelhos, deixa as crianças brincarem. Eu tenho pacientes que levam os filhos e os filhos ficam às vezes do lado para poder ver o atendimento do pai e da mãe. É muito bonito, muito. Eu tenho muitas crianças que hoje já estão se formando em dentista, fazendo odontologia, sabe? Chega para mim e fala assim, nossa, você foi a minha inspiração, eu me inspirei em você. Então isso é muito gratificante pra gente. É sinal que a gente está fazendo o trabalho certo, a gente está no caminho certo, não é verdade? Exatamente. E tudo importa, né? Até a primeira imagem que a pessoa vê vai importar, principalmente se ela tem medo. Fica né? gravado, é igual a gente. Se a gente vai em algum lugar, a gente se sente acuado, se sente, né, constrangido, tudo, a gente vai ter medo, né? Se sente frio, né? É muito legal. A gente, quando vai fazer cirurgias, ainda mais agora nessa época de friozinho, né? A gente tem uma mantinha que os pacientes... A gente fala assim, vamos pôr uma mantinha? Ah, vamos colocar. A gente coloca uma mantinha, então fica quentinha, fica relaxada, aquela musiquinha lá no fundo que ela gosta, né? Então a pessoa se sente relaxada, tranquila e confiante. Sai daquela vibe de dentista. Sai daquele barulho de motorzinho, não é verdade? Exatamente. Então, assim, o conforto lá, quem puder ter oportunidade de ir, vai. Porque, assim, é surreal. O atendimento, desde a recepção, né? As cadeiras, eu falo assim, cadeira fofinha, é gostoso demais. É tudo de bom, né? É tudo de bom. Então, assim, sai um pouco desse medo, né? E, realmente, criança, infelizmente, acaba tendo. Mas na clínica, assim, é diferente. Mas é diferenciado. A gente serve um cafezinho delicioso, um cappuccino, né? Faz uma diferença, não faz? Exatamente. Ainda mais nesse tempo meio friozinho. É bom demais, né? É bom. Doutora, a gente falou hoje, então, das tecnologias, né? Dos avanços. Então, pode ser que a gente espere mais alguns avanços aí conforme os anos vão passando. Sim. Hoje em dia existe aqueles óculos também, né? 3D, que a pessoa também na hora que coloca, para ela se sentir mais relaxada. Mas lá no consultório o pessoal não gostou muito não, então a gente parou. Evita, né? Tem poltronas com massagem, a gente colocou também, mas aí teve gente, eu acho que eu não gostei muito. Então, a gente faz uma pesquisa também para ver o que agrada melhor o nosso paciente. Porque não adianta eu gostar, mas as outras pessoas não gostarem. Então, a gente está sempre
procurando, né, questionando, investigando o que a pessoa tá querendo de bom para ela. Exato. Se adequando ali, né? Se adequando. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Obrigada, sim. Vejo você então no próximo mês. Se Deus quiser. Aí, o pessoal aí de casa está nos acompanhando, pode mandar sugestão. A gente adora quem está acompanhando na rádio, no YouTube, né, doutora? Isso mesmo. Então, aproveita o espaço e manda aí pra gente a sua dúvida, viu? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!